Bem-vindo à história. Num restaurante de luxo, um milionário vê a sua ex-mulher grávida enquanto janta com a sua nova namorada, mas fica muito chocado. O encontro inesperado leva a revelações surpreendentes que o deixarão sem palavras. À medida que a noite começa, o milionário desfruta de um jantar tranquilo com a sua nova parceira, absorvendo a ambiência de um restaurante luxuoso. Mal sabe ele que a noite está prestes a tomar um rumo dramático. De repente, ele avista sua ex-mulher do outro lado da sala, visivelmente grávida. A visão desperta um turbilhão de memórias e emoções, provocando uma luta interna entre o seu passado e o presente. A namorada do milionário rapidamente sente a tensão no ar. Torna-se uma participante involuntária num drama que se desenrola e que põe à prova a força da sua ligação. Entretanto, a presença da ex-mulher e a sua condição levantam questões sobre o passado deles e as implicações para o futuro. Este encontro emocional abre um diálogo sobre perdão, responsabilidade e a possibilidade de segundas oportunidades. Informe-nos se está entusiasmado com esta narrativa. Se estiver, pressione 1. Se achou o vídeo agradável, se não for o caso, pressione 0. Os seus comentários são uma grande fonte de motivação para eu recolher mais histórias que sejam inspiradoras e significativas. O brilho dourado das luzes da cidade refletia nas janelas envidraçadas e elegantes da limusina enquanto esta parava em frente ao Amoreto, o restaurante mais novo e exclusivo da cidade. Lincoln Davis ajustou os punhos da camisa, o brilho subtil do seu relógio de platina captando a luz suave do interior. Ao seu lado, Ruth estava elegante e composta, o seu vestido de lantejoula cintilando a cada movimento do pulso. Ela era tudo o que a noite exigia, polida, glamourosa e a exalar o mesmo ar de riqueza que o rodeava. "Achas que vão ter risoto de trufas?" perguntou Ruth, o tom casual mas com um toque de entusiasmo. "Tenho andado a desejar isso a semana inteira." Lincoln sorriu e acenou com a cabeça. "Se não tiverem, eu trato para que tenham. Esta noite é para celebrar. Nada está fora de questão." O restaurante era o cenário perfeito para a noite deles. Uma obra-prima moderna com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista panorâmica do horizonte. O maitre recebeu-os com um largo sorriso, conduzindo-os até uma mesa coberta com toalhas de linho branco impecáveis. A sala vibrava com uma sofisticação discreta, cada detalhe meticulosamente disposto para exalar exclusividade. Ruth inclinou-se quando se sentaram. "Este lugar é incrível. Tu sabes sempre escolher." Lincoln permitiu-se um momento de satisfação. Esta noite não era apenas sobre o lançamento do novo produto, era para se lembrar a si mesmo, e a todos os outros, que estava no auge. O sucesso, afinal, celebrava-se melhor com a companhia certa e num cenário impecável. Enquanto analisavam os menus, Lincoln vislumbrou uma empregada aproximar-se da mesa. Mal a registou ao início. Apenas mais um membro da equipa uniformizado a mover-se entre a multidão refinada. Mas algo no seu andar captou a sua atenção. Quando ela se aproximou, o seu fôlego falhou. Harper, o cabelo, outrora tão familiar, estava preso num simples rabo de cavalo, e o uniforme, uma blusa preta e avental, estava muito longe dos vestidos elegantes que costumava usar. Mas era o rosto dela, enquadrado pelas mesmas feições suaves que ele costumava acariciar com os dedos, que fez os seus pensamentos desmoronar. Ela parecia cansada, os olhos marcados por longos dias e noites inquietas, mas havia um brilho nela. Demorou um momento a perceber por quê. Ela estava grávida. O coração de Lincoln deu um salto, uma cascata de emoções atingindo de uma vez. Choque, culpa e uma pontada aguda de algo que não conseguia nomear. A mulher que em tempos foi o seu mundo estava agora diante dele, a carregar uma vida sobre a qual ele nada sabia. "Boa noite", disse Harper, a voz calma e profissional. "Posso começar por trazer-vos algumas bebidas?" Ruth, alheia à tensão latente entre os dois, sorriu calorosamente. "Quero um copo do vosso melhor Chardonnay." Lincoln lutava para encontrar a voz, a mente a correr para reconciliar a mulher à sua frente com as memórias que tentará tanto enterrar. Finalmente conseguiu dizer: "Água, por agora. Com gás." Harper acenou, sem demonstrar qualquer emoção, e anotou os pedidos no bloco. Por um breve momento, os olhos dela cruzaram-se com os dele, e ele achou ver um brilho de algo, ressentimento, tristeza, antes de ela desviar rapidamente o olhar. "Já volto", disse,
virando-se e desaparecendo no mar de clientes. Lincoln ficou a olhar na direção dela, o apetite repentinamente desaparecido. Ainda conseguia ouvir a voz dela, mais suave agora, entrelaçada com os ecos do passado. Conversas noturnas, sonhos sussurrados e discussões que se tornavam cada vez mais intensas com o passar dos anos. Tinha-se convencido de que o divórcio era inevitável, que as suas vidas seguiam caminhos diferentes. Mas vê-la agora, grávida, não podia evitar sentir que tinha perdido algo crucial. A voz de Ruth interrompeu os seus pensamentos. Terra a chamar Lincoln. Ele piscou os olhos, apercebendo-se de que ela o olhava com expectativa. Desculpa, o que estavas a dizer? Estava a perguntar se estás bem. Estás no mundo da lua desde que chegamos. Ela inclinou a cabeça, a expressão tingida de preocupação. Está tudo bem? Sim, disse ele, demasiado rápido, forçando um sorriso. ChatGPT Said. Apenas a pensar no trabalho. Foi uma semana longa. Os olhos de Ruth semicerraram-se, mas ela deixou passar, voltando a sua atenção para o menu. Lincoln, no entanto, não conseguia parar as imagens que inundavam a sua mente. Harper a sorrir-lhe do outro lado da antiga mesa da cozinha, a rir enquanto dançavam a chuva durante a lua de mel, as lágrimas dela na noite em que finalmente admitiram que não conseguiam fazer aquilo funcionar. Quando Harper regressou com as bebidas, pousou-as na mesa com eficiência prática. Estão prontos para pedir? Ruth disse rapidamente a sua escolha, mas Lincoln hesitou. Os olhos dele fixaram-se no rosto de Harper, procurando um sinal, uma pista, qualquer coisa que o ancorasse naquele momento. Finalmente, deu seu pedido, a voz mais baixa do que o habitual. Enquanto Harper o anotava, Ruth inclinou-se para frente, a voz calorosa mas curiosa. Pareces-me familiar. Já nos conhecemos antes? Lincoln sentiu a garganta apertar. A ideia de Harper, uma mulher que em tempos geria campanhas de marketing para marcas globais, agora servir mesas, era quase demais para processar. Ainda assim, ela mantinha-se com a mesma dignidade silenciosa que ele se recordava, a cabeça erguida apesar das circunstâncias. Quando se afastou novamente, Ruth virou-se para ele, a testa franzida. Sou só eu, ou isso foi um pouco estranho? Lincoln forçou uma gargalhada. Estás a imaginar coisas. Vamos focar-nos na noite, pode ser? Mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que estavam vazias. Os seus pensamentos continuavam a voltar a Harper, ao bebê, as linhas cansadas em torno dos olhos dela, e as histórias não contadas escondidas por trás do seu exterior composto. Não conseguia evitar perguntar-se, como é que ela tinha chegado ali? E por que motivo vê-la agora, depois de todos estes anos, parecia uma segunda oportunidade que ele não tinha pedido, mas de que desesperadamente precisava. O jantar prolongou-se, mas Lincoln mal registrava a conversa. Ruth falava sobre a viagem que iam fazer às Maldivas e sobre a nova instalação de arte que queria para Penthouse, mas a mente de Lincoln estava no outro lado. Do outro lado da sala, Harper movia-se entre as mesas, o sorriso educado mas distante. Ele não conseguia afastar a imagem dela de pé no antigo apartamento, a dizer-lhe que já não conseguia continuar, que o trabalho dele estaria sempre em primeiro lugar. A noite terminou com sobremesa, o creme brulee favorito de Ruth, mas, quando saíram do restaurante, a celebração de Lincoln parecia vazia. Ao entrarem no ar fresco da noite, Ruth entrelaçou o braço no dele, sorrindo-lhe. Foi perfeito. Obrigada. Lincoln acenou com a cabeça distraidamente, o olhar voltando-se para a entrada iluminada do restaurante. Lá dentro, Harper estava algures, a continuar a sua noite, alheia à tempestade que tinha despertado dentro dele. Quando o carro arrancou, Lincoln recostou-se no banco, a olhar para as luzes da cidade. A vida que tinha construído parecia sólida, inabalável. Mas, naquela noite, pela primeira vez em anos, sentiu as mais tênues fissuras a formarem-se na sua fundação. E nessas fissuras, viu Harper, cansada mas resiliente, grávida e forte, a lembrar-lhe de tudo. Tudo que um dia teve, e tudo que talvez tivesse perdido. A cidade passava desfocada pela janela da limusina, riscas de luz e sombra pintarem o vidro. Lincoln sentava-se em silêncio, os dedos a baterem um ritmo ausente no apoio de braço. Ruth deslizava pelo telemóvel ao lado dele, a trautear suavemente para si própria.
O ar dentro do carro tornou-se denso. O ambiente festivo com que a noite começara agora uma memória distante. Estás calado, disse Ruth de repente, quebrando o silêncio. Olhou para ele, a testa franzida ao estudá-lo. Está tudo bem contigo? Estás diferente desde o jantar. Lincoln hesitou, apanhado de surpresa. Não, só cansado, acho. Foi uma semana intensa. Ruth não pareceu convencida, o olhar a prender-se nele por mais um momento. Bem, tenta relaxar. Vamos para as Maldivas daqui a uns dias. Mereces uma pausa depois de tudo que conquistaste. Ele forçou um sorriso e acenou com a cabeça, mas os pensamentos estavam a quilômetros de distância, de volta àquele restaurante. Mais especificamente, de volta a Harper. O rosto dela, a presença, a gravidez. Revolviam na sua mente como uma tempestade da qual não conseguia escapar. O peso do encontro pairava sobre ele, puxando para memórias que não revisitava há anos. Lincoln nem sempre fora o homem que era agora. Houve um tempo em que a ambição não era o único foco da sua vida, quando noites tardias no escritório e chamadas matinais não definiam a sua existência. Harper esteve lá nesses primeiros anos, muito antes de ele se tornar CEO da Davis Industries, quando ainda sonhavam juntos com um futuro que parecia ilimitado. Tinham se conhecido numa pequena empresa de marketing, onde Harper era uma estrela em ascensão. A sua criatividade e carisma iluminavam todas as salas por onde passava. Lincoln sentirá-se imediatamente atraído por ela, pela paixão, pela gargalhada, pela forma como conseguia tornar até as reuniões mais aborrecidas em algo eletrizante. A ligação entre eles fora inegável e, rapidamente, tornaram-se inseparáveis. No início, tudo parecia fácil. Eram parceiros em todos os sentidos da palavra, a construir uma vida juntos com um sentido partilhado de propósito. Harper apoiara as aspirações de Lincoln, mesmo quando o trabalho dele começou a ocupar cada vez mais tempo. Ela acreditava nele, na visão dele, e ele prometera que todos os sacrifícios valiam a pena. Mas à medida que a Davis Industries crescia, também crescia a distância entre eles. Lincoln atirou-se ao trabalho com uma determinação cega, convencido de que o sucesso justificava tudo. As noites longas, os jantares falhados, as férias que nunca tiraram. Harper, entretanto, começou a desejar algo diferente. Falava de querer uma vida que fosse significativa de formas que o dinheiro não podia comprar. Queria estabilidade, ligação, uma família. Lincoln ainda se lembrava da noite em que tudo chegou ao limite. Estavam sentados no apartamento, o horizonte a brilhar lá fora através das janelas do chão ao teto, quando Harper lhe disse que não conseguia continuar a viver assim. A voz dela estava firme, mas os olhos cheios de lágrimas. Não preciso da Penthouse, nem das viagens, nem dos intermináveis jantares de negócios, disse ela. Só preciso de ti. Mas tu já não estás aqui, Lincoln. Não realmente. Ele tentou argumentar, explicar que tudo o que fazia era por eles, mas Harper apenas abanou a cabeça, o rosto cheio de uma tristeza que ele não sabia como curar. Uma semana depois, ela saiu de casa. Lincoln disse a si mesmo que era o melhor. Queriam coisas diferentes, e era melhor deixá-la ir do que continuar a prendê-la. Mas agora, sentado no carro com Ruth ao lado e o rosto de Harper fresco na memória, não conseguia deixar de questionar essa narrativa. Teria mesmo sido o melhor? Ou estaria ele simplesmente demasiado consumido pela ambição para lutar pela mulher que amava? O carro parou em frente ao prédio de Ruth, tirando Lincoln dos pensamentos. Ela virou-se para ele, o sorriso brilhante mas expectante. Vens comigo? Lincoln hesitou, depois abanou a cabeça. Tenho trabalho para terminar esta noite. Fica para outra altura. O sorriso de Ruth vacilou, mas ela acenou, inclinando-se para lhe beijar a face. Não trabalhes demais. Tens direito a desfrutar do teu sucesso, sabias? Ele esperou até ela desaparecer no edifício antes de dizer ao motorista para o levar de volta a Penthouse. O silêncio no carro era ensurdecedor, e a mente de Lincoln continuava a voltar a Harper, os olhos cansados e o inegável volume da barriga. Quem era o pai? Estaria feliz? Estaria bem? As perguntas assombraram-no durante todo o caminho de volta a casa. Na manhã seguinte, Lincoln estava no seu escritório, um espaço elegante e minimalista no topo da cidade. Olhava para o relatório na secretária,
as palavras a nadarem à sua frente. Pela primeira vez em anos, não conseguia concentrar-se. A mente voltava sempre a Harper, a forma como olhou na noite anterior, calma, profissional, mas distante. Era como se tivesse construído um muro entre eles. E Lincoln não tinha certeza se a podia culpar. Ruth ligou por volta do meio-dia, a voz alegre enquanto falava da viagem. Ele respondeu do mesmo modo. ChatGPT Said. Mas o coração dele não estava lá. Ela reparou. Ruth não insistiu, mas a semente da dúvida estava plantada. Lincoln sentiu isso na voz dela, na forma como demorou antes de se despedir. Desligou a chamada e recostou-se na cadeira, passando a mão pelo cabelo. As memórias continuavam a surgir, inesperadas e implacáveis. Via Harper no dia do casamento, radiante e cheia de esperança. Via-a enroscada no sofá, um livro no colo, a rir de algo que ele dissera. Via-a afastar-se dele, os ombros direitos mas os passos pesados. E agora, via-a de novo, a carregar uma nova vida, com cansaço estampado no rosto de alguém que passará por mais do que ele podia imaginar. As perguntas na mente dele só ficavam mais altas, mais insistentes. Não conseguia ignorá-las, nem empurrá-las para o lado como fizera com tantas outras coisas. Pela primeira vez em anos, Lincoln sentiu-se puxado para o passado. Precisava de compreender o que tinha corrido mal, e se já seria tarde demais para consertar as coisas. Os pensamentos de Lincoln rodopiavam incessantemente nos dias que se seguiram ao jantar no Amoreto. Dava por si a repetir cada detalhe, cada expressão no rosto de Harper. A forma calma como se comportou, o vislumbre de algo, dor, talvez, quando os olhos dele se cruzaram. Mas, acima de tudo, não conseguia parar de pensar na gravidez. As perguntas eram como um zumbido persistente no fundo da mente, crescendo quanto mais tentava ignorá-las. No trabalho, Lincoln lutava para se concentrar. As reuniões pareciam ruído de fundo, e nem as mensagens de parabéns pelo lançamento do produto lhe traziam verdadeira satisfação. A sua assistente, Claire, reparou na distração, mas não comentou. Manteve a sua habitual eficiência, algo que Lincoln apreciava, mas sabia que não estava a enganar ninguém. No final da semana, o peso dos seus pensamentos tornou-se insuportável. Precisava de respostas. Começou com uma chamada simples a uma antiga amiga em comum, Lily, que continuará próxima de Harper depois do divórcio. Lincoln não falava com ela há anos. As conversas entre ambos tinham se tornado escassas depois da separação. Mesmo assim, quando lhe ligou, Lily não pareceu surpreendida. Já me perguntava quando é que me ias ligar, disse ela, num tom meio divertido, meio cauteloso. Lincoln hesitou. Ela mencionou que me viu? Não, disse Lily, devagar. Mas sei que ela tem estado a trabalhar no Amoreto. Devem ter se cruzado. Sim, admitiu Lincoln. Hesitou de novo antes de perguntar. Ela está grávida, está bem? Houve uma pausa do outro lado da linha, e Lincoln quase conseguia ver Lily pesar cuidadosamente as palavras. Está bem, disse por fim, mas não tem sido fácil. Harper deixou o emprego há algum tempo para começar o próprio negócio de design de interiores. No início, as coisas estavam a correr bem, mas sabes como esse tipo de trabalho pode ser imprevisível. Acabou por aceitar o trabalho no Amoreto para conseguir pagar as contas. Lincoln sentiu uma pontada de culpa. Harper sempre fora ambiciosa, mas as ambições dela eram diferentes das suas. Enquanto ele perseguia o sucesso financeiro e prestígio, ela procurava realização e criatividade. Ouvir que ela tinha enfrentado dificuldades trouxe de volta uma onda de memórias para a qual ele não estava preparado. E o bebê? Perguntou, agora com a voz mais baixa. É dela, disse Lily, num tom que suavizou. O pai não está presente. Ela planeia criar o bebê sozinha. As palavras atingiram Lincoln com mais força do que ele esperava. Tentou imaginar Harper a passar pela gravidez sozinha, a trabalhar horas longas, a gerir tudo por conta própria. A imagem apertou-lhe o peito. Ela nunca me procurou, murmurou Lincoln, quase para si mesmo. Ela não o faria, respondeu Lily. A Harper não é do tipo que pede ajuda, especialmente a ti. Ela é orgulhosa, Lincoln. E depois de tudo que aconteceu entre vocês, bem, ela seguiu em frente. Ou pelo menos está a tentar. A conversa terminou pouco depois,
Mas as palavras de Lily ficaram a ecoar. Lincoln não conseguia livrar-se da culpa. Pela forma como o casamento terminou, pelas escolhas que fizera, e agora, pela vida que Harper levava sem ele. Em casa, Lincoln tentou distrair-se com trabalho, mas a concentração escapava-lhe. Ruth reparou. Ela tinha sido paciente nos primeiros dias, atribuindo o distanciamento dele ao estresse pós-lançamento. Mas a frustração dela acabou por transbordar durante um jantar na Penthouse. Nem estás a ouvir-me, disse Ruth, pousando o copo de vinho com demasiada força. Estou há 10 minutos a falar da nossa viagem e tu não disseste uma palavra. Lincoln olhou para cima, surpreendido. Desculpa, a minha cabeça tem andado noutro sítio. Pois, reparei, disse Ruth, a voz cortante. Inclinou-se para frente, os olhos a semicerrar. Isto é por causa dela, não é? A empregada. A Harper. Lincoln ficou tenso. Ruth, não é o que estás a pensar. Não é. Retorquiu ela. Porque desde essa noite estás distraído, distante. Eu não sou estúpida, Lincoln. Sei quando alguma coisa, ou alguém, te ocupa os pensamentos. Lincoln passou a mão pelo rosto, sentindo o peso da conversa. É complicado. Isso não é uma resposta, devolveu Ruth, firme. Ainda estás apaixonado por ela? A pergunta ficou no ar, pesada, não dita durante tempo demais. Lincoln não sabia como responder. Estaria ainda apaixonado por Harper? Não tinha certeza se amor era a palavra certa para aquilo que sentia, mas as emoções que aquela noite despertara eram inegáveis. Não sei, disse por fim, a voz baixa. Ruth soltou uma gargalhada amarga. Ao menos és honesto. Levantou-se, pegou na mala e colocou-a ao ombro. Tens de decidir o que queres, Lincoln. E até lá, não me voltes a ligar. Com isso, saiu, deixando Lincoln sozinho no silêncio da sua Penthouse. Ficou a olhar para a porta durante muito tempo. As palavras dela ecoarem-lhe na mente. Devia sentir-se zangado, ou pelo menos na defensiva, mas só sentia exaustão. Ruth não estava errada. Ele precisava mesmo de perceber o que queria. O problema era, não sabia se conseguia. No dia seguinte, Lincoln deu por si a deslizar pelo telemóvel, a ver fotografias dos primeiros tempos com Harper. Havia uma da primeira viagem juntos. O sorriso dela luminoso, despreocupado, enquanto estavam de pé junto a uma falésia ventosa. Outra de uma festa de Natal, as bochechas dela coradas do frio, a rir de algo fora de enquadramento. Cada fotografia trazia uma enxurrada de memórias, boas e más, e Lincoln não conseguia deixar de pensar em como as coisas tinham chegado àquele ponto. Lembrou-se do que Lily dissera, do orgulho de Harper, da determinação dela em lidar com tudo sozinha. Era uma das coisas que, ChatGPT Said. Ele sempre tinha admirado nela. Mas agora parecia uma barreira que ele não sabia como ultrapassar. Queria ajudar, estar lá para ela de alguma forma, mas não tinha certeza se ela sequer o deixaria. Lamento, mas normalmente não interrompemos os funcionários durante os turnos. Posso deixar uma mensagem? Lincoln hesitou, depois disse. Diga-lhe que é o Lincoln. Lincoln Davis. E que gostava de a ver. A recepcionista prometeu transmitir a mensagem e, ao desligar, Lincoln sentiu o primeiro vislumbre de algo que não sentia há anos. Esperança. Era tênue, frágil, mas estava lá. E, pela primeira vez em muito tempo, estava pronto para seguir. O zumbido da cidade preenchia o ar quando Lincoln saiu do carro em frente ao amoreto, o seu fato feito por medida roçando na brisa fresca da noite. Era o mesmo restaurante, o mesmo letreiro iluminado, mas desta vez estava sozinho. A desculpa para o regresso era fraca, uma reunião de negócios inventada que mencionara de forma casual a Claire. Mas a verdade era que não havia reunião nenhuma. Apenas não conseguia afastar a necessidade de ver Harper novamente. Lá dentro, o ambiente era tal como se lembrava, elegante, vivo, com murmúrios suaves de conversas e o tilintar de talheres. Viu-a quase de imediato, a mover-se entre as mesas com uma facilidade treinada, a blusa preta e o avental a fundirem-se com fundo suavemente iluminado de madeira polida e toalhas brancas. Lincoln sentou-se numa pequena mesa de canto, escolhendo deliberadamente um lugar onde não fosse logo notado. Quando Harper finalmente se aproximou, a expressão dela mudou de profissional neutra para algo mais reservado,
Os movimentos abrandaram quando se colocou ao lado dele. Lincoln, disse ela com um tom cuidadosamente vazio de emoção. Não esperava ver-te de novo tão cedo. Ele lançou um olhar ao assento vazio à sua frente. Depois voltou a olhar para ela. Esperava que pudéssemos conversar. Os lábios dela apertaram-se numa linha fina, a hesitação clara. Estou a trabalhar. Eu sei, disse ele depressa, baixando o tom de voz. Mas só alguns minutos, por favor. Os olhos de Harper percorreram a sala, procurando o gerente ou outro empregado que pudesse intervir. Suspirou suavemente, pousando o tabuleiro na beira da mesa. Tudo bem. Mas ser rápido. Lincoln apontou para a cadeira em frente a si, mas Harper abanou a cabeça. Não posso sentar. O que queres? Ele inclinou-se para a frente, baixando ainda mais a voz. Queria saber como estás. Depois de tudo, eu sei que não tenho direito de perguntar, mas precisava de saber. Harper cruzou os braços, a postura rígida. Por que agora, Lincoln? Já passaram anos. Seguiste em frente. Eu também. Vi-te, Harper, disse ele, a voz mais baixa mas intensa. Naquela noite. Estavas grávida, a trabalhar aqui. E não consigo parar de pensar nisso. Preciso de compreender. Os olhos dela suavizaram por um instante, antes de ela se recompor, a máscara profissional voltando ao lugar. Estou bem. Não preciso da tua piedade. Não é piedade, disse ele com firmeza. É preocupação. Não estou aqui para complicar a tua vida, juro. Mas pareceste cansada, estressada. E se houver alguma forma de eu ajudar? Ajudar? Interrompeu ela, com um toque de amargura na voz. Lincoln, não preciso que apareças do nada para me salvares. Tenho me safado muito bem sem ti. Eu sei que sim, disse ele com suavidade. Mas não precisas de fazer tudo sozinha. A mandíbula de Harper contraiu-se. Mas ela não respondeu de imediato. Em vez disso, lançou um olhar em direção à cozinha, o corpo tenso como se ponderasse afastar-se. Finalmente, exalou, os ombros a descerem ligeiramente. 10 minutos. Encontra-me atrás, quando acabar o turno. Lincoln acenou, o peito apertado de alívio. Observou-a enquanto se afastava, a postura direita, o passo decidido, e perguntou-se se tinha ido longe demais. O beco atrás do restaurante era mais silencioso do que Lincoln esperava, os sons abafados da cidade a esmorecerem ao fundo. Harper apareceu alguns minutos depois, já sem o avental, o cabelo solto a cair-lhe sobre os ombros. Parecia diferente sob a luz suave dos candeeiros, menos defensiva, mais ela própria. Por um momento, Lincoln foi transportado de volta a uma época em que vê-la assim era rotina. Ela encostou-se à parede de tijolo, cruzando os braços ao encará-lo. Fala! Ele hesitou, à procura das palavras certas. Ouvi falar do teu negócio de design de interiores. Pela Lily. Os olhos de Harper estreitaram-se ligeiramente, mas não o interrompeu. Também ouvi dizer que tem sido difícil, continuou, e que estás a fazer tudo sozinha. Não consigo imaginar o quanto isso deve ser duro. Não é fácil, admitiu ela após um momento, a voz agora mais suave. Mas é meu. Depois do divórcio, precisava de algo que fosse só meu. Saí do mundo corporativo e comecei a aceitar pequenos projetos. O boca a boca ajudou e, durante um tempo, correu bem. Mas depois o mercado mudou, e os clientes começaram a desaparecer. Ela baixou o olhar, os dedos a tocarem inconscientemente na barriga. Quando descobri que estava grávida, tive de arranjar turnos aqui para pagar as contas. Não é glamouroso, mas dá para viver. O olhar de Lincoln desceu até a mão dela, pousada de forma protetora sobre a barriga. E o pai do bebê? Os lábios de Harper comprimiram-se. Não faz parte da equação. Não foi sério. E quando lhe contei, deixou claro que não queria estar envolvido. Por isso, sou só eu. As palavras atingiram Lincoln mais do que esperava. Harper sempre foi forte, mas a ideia de ela enfrentar a maternidade sozinha doía-lhe no peito. Não devias ter de fazer isto sozinha, disse em voz baixa. Harper, eu sei que falhei. Sei que te desiludi. E não posso desfazer isso. Mas se houver alguma coisa que eu possa fazer agora, qualquer coisa, quero ajudar. Ela olhou-o por um longo momento, a expressão indecifrável. Por quê, Lincoln?
Por que é que te importas agora, de repente? Porque nunca deixei de me importar, admitiu ele, a voz mal passando de um sussurro. Só não soube como mostrar. E agora? Não quero voltar a cometer os mesmos erros. Os olhos dela suavizaram e, pela primeira vez naquela noite, baixou completamente a guarda. Não sei se posso confiar em ti, Lincoln. Não depois de tudo. Não tens de decidir isso agora, disse ele rapidamente. Mas deixa-me ajudar. Mesmo que seja só como amigo. Posso pôr-te em contato com pessoas, ajudar o teu negócio a crescer, garantir que não tens de depender disto. Sem condições. Ela hesitou, a mão ainda pousada sobre a barriga. Finalmente, acenou com a cabeça, uma única vez. Está bem. Mas só porque é pelo bebê. Lincoln sorriu, um sorriso genuíno, do tipo que não sentia há anos. Pelo bebê. Ali parados, com o leve zumbido da cidade à volta, Lincoln sentiu algo mudar. Ainda não era reconciliação. Mas era um começo. E, pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava finalmente a seguir o caminho certo. ChatGPT cede. Ele não contou nada disso a Harper. Ela era orgulhosa, e ele sabia que ela não aceitaria ajuda se pensasse que era caridade. Em vez disso, deixou que as oportunidades surgissem de forma orgânica, esperando que elas aproveitasse sem desconfiança. As interações deles no restaurante tornaram-se mais frequentes, mas continuavam breves. Harper era leve, mas reservada, os seus muros ainda firmemente erguidos. Lincoln respeitava os seus limites, mas também deixava claro que estava ali para ela, se alguma vez precisasse de algo. Numa noite, enquanto estavam sentados no beco atrás do restaurante após o turno dela, Harper finalmente quebrou o silêncio. Não sei por que estás a fazer tudo isto, Lincoln. A ajudar-me, quero dizer. Não me deves nada. Ele olhou para ela, a expressão sincera. Não faço isto porque te devo algo. Faço porque me importo. E porque quero. Ela estudou durante um longo momento, os olhos a procurarem no rosto dele algum sinal de segundas intenções. Finalmente, acenou com a cabeça, um pequeno e hesitante sorriso nos lábios. Obrigada. Lincoln sentiu um calor espalhar-se pelo corpo, um tipo de calor que não sentia há anos. Não era apenas sobre ajudar Harper. Era sobre reconstruir algo que perderá há muito tempo. Confiança, ligação, sentido. E à medida que as semanas se transformaram em meses, o negócio de Harper começou a crescer e o estresse dela parecia diminuir. Ela ainda trabalhava no restaurante em part-time, mas o seu foco voltará à sua paixão, e Lincoln via a diferença que isso fazia. Ela parecia mais leve, mais feliz, mesmo com o avançar da gravidez. Lincoln não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se exatamente onde devia estar. Ajudar Harper não era só uma forma de compensar o passado. Era uma oportunidade de construir algo melhor, algo real. E ele estava pronto para ver onde isso os levaria. Lincoln entrou na pequena boutique, o aroma tinta fresca e madeira envernizada a recebê-lo ao cruzar a porta. O espaço estava vivo com cor, amostras de tecido sobre cadeiras, painéis de inspiração nas paredes e plantas em cada canto. O novo estúdio de design de Harper era pequeno, mas cheio de personalidade, tal como ela. Olá, cumprimentou ela, olhando para cima da secretária onde organizava amostras de azulejo. O sorriso era cauteloso, mas genuíno, bem diferente da expressão fechada que usava quando se reencontraram. O que te traz por aqui? Estava pela zona, respondeu Lincoln, o tom casual, apesar de ter feito desvio propositadamente para ver como ela estava. Queria saber como estão as coisas. Ela acenou com a cabeça, gesticulando para ele se sentar. Ocupada, o que é um bom problema para se ter. Os novos clientes que mencionaste concretizaram-se, e tem me mantido ocupada. Lincoln sentou-se numa cadeira, olhando à volta. É incrível ver este lugar a ganhar forma. Sabia que ias conseguir. Harper inclinou ligeiramente a cabeça, com um toque de ceticismo no sorriso. Ainda estou a descobrir as coisas. Não está a ser um mar de rosas, mas é meu. E isso faz valer a pena. Ele admirava a resiliência dela, a determinação silenciosa que sempre fora sua força. Se precisares de mais alguma coisa, não hesites em dizer. Ah, sério? Eu sei, respondeu ela suavemente, encontrando o olhar dele.
E agradeço. A sério. As conversas entre eles tornaram-se mais fáceis ao longo das semanas, os muros entre ambos a baixar, pouco a pouco. Lincoln teve o cuidado de avançar devagar, respeitando a independência dela, mas encontrando pequenas formas de a apoiar. Nunca insistia, nunca pedia mais do que ela estava disposta a dar. E essa paciência começava a dar frutos. Começaram a passar mais tempo juntos, não de forma planeada, mas dentro do ritmo natural da ligação que voltavam a criar. Às vezes, Lincoln passava no estúdio para dar opinião sobre projetos ou simplesmente para ouvir desabafar. Outras vezes, apanhavam um café rápido, as conversas leves e fáceis, com momentos de riso que os faziam lembrar tempos mais simples. Numa noite, enquanto caminhavam por um parque próximo depois de fecharem o estúdio, Lincoln quebrou o silêncio confortável. Tenho pensado muito no passado. Harper lançou-lhe um olhar, a expressão curiosa, mas cautelosa. No que, exatamente? Em nós. Nas formas como te desiludi, admitiu, a voz tingida de arrependimento. Estava tão focado em construir a minha carreira que perdi de vista o que realmente importava. Dei-te como garantida. E lamento. Ela brandou os passos, o olhar fixo no caminho à frente. Não precisas de pedir desculpa, Lincoln. Ambos cometemos erros. Eu sei, disse ele, parando para encarar. Mas devia ter te ouvido mais. Tu querias algo real, algo que eu não conseguia ver na altura. Percebo agora o quanto perdi por estar demasiado teimoso para parar e valorizar o que tínhamos. Harper olhou para ele, os olhos a examinarem-lhe o rosto. As pessoas mudam, disse por fim, num tom pensativo. E acho que tu mudaste também. As palavras eram simples, mas carregavam um peso que atingiu Lincoln profundamente. Ele acenou com a cabeça, um pequeno sorriso a surgir nos lábios. Estou a tentar. E quero que saibas que, aconteça o que acontecer, estou aqui para ti. Para ti e para o bebê. Os lábios de Harper curvaram-se num sorriso, mais suave, desta vez. Obrigada, Lincoln. Isso significa muito. Enquanto continuavam a caminhar, a conversa desviou-se para assuntos mais leves, mas o que foi dito ficou com ambos. Um passo sutil, mas significativo, em frente. Inspirado pela paixão de Harper por apoiar artesãos locais e pequenos negócios, Lincoln começou a explorar formas de usar a sua influência para fazer a diferença. Contactou os seus parceiros na cidade e propôs uma série de iniciativas para apoiar o empreendedorismo de base. A sua empresa lançou um programa de apoio a designers emergentes e passou a organizar eventos comunitários para divulgar talentos locais. Harper mostrou-se hesitante quando ele lhe contou os projetos, desconfiada de ser o foco dos esforços dele. Isto não é por minha causa, pois não? Perguntou uma noite, enquanto revisavam uma proposta no estúdio. É inspirado em ti, esclareceu ele, mas não é só sobre ti. Há tanto potencial nesta comunidade e quero ajudar a cultivá-lo. Lembraste-me da importância de investir nas pessoas, não apenas nos lucros. Ela estudou-o por um longo momento, a expressão a suavizar-se. Isso é realmente incrível, Lincoln. Tenho orgulho em ti. As palavras atingiram-no com mais força do que esperava, enchendo-o de um calor silencioso. Só aí percebeu o quanto a opinião dela ainda significava para ele. Obrigado, disse simplesmente. À medida que os meses passavam, a confiança de Harper em Lincoln crescia, e com ela, uma nova amizade florescia entre os dois. Não era a conexão intensa e arrebatadora que tinham nos primeiros anos, mas algo mais estável, construído sobre respeito mútuo e compreensão. Lincoln valorizava isso, sabendo quão frágil era, e determinado a não desperdiçar. Quando chegou ao quarto dela, Lincoln parou por um momento para se recompor antes de entrar. Harper estava deitada na cama do hospital, o rosto pálido e úmido de suor. O cabelo desalinhado colava-se-lhe à testa, mas os olhos estavam despertos, cheios de medo e determinação. Ela ergueu o olhar quando ele entrou, e a expressão suavizou-se com alívio. Vieste, disse, a voz fraca mas firme. Claro que vim, respondeu ele, atravessando o quarto para se colocar ao lado dela. Estou aqui. Ela estendeu a mão, apertando a dele com força quando outra contração a atingiu. Lincoln sentiu uma pontada de impotência ao vê-la suportar aquela dor, o corpo a tremer com esforço. O bebê está adiantado, disse ela quando a contração passou, a voz trêmula.
Disseram que não é o ideal, mas, vamos ficar bem, não vamos? Pela primeira vez, Lincoln viu a vulnerabilidade dela exposta por completo, e isso mexeu com ele de uma forma profunda. Ela não era apenas a mulher que ele amou no passado. Era uma lutadora. Uma sobrevivente. E, agora, prestes a ser mãe. As horas arrastaram-se, cada contração aproximando Harper do momento do parto. Lincoln permaneceu ao lado dela o tempo todo, segurando-lhe a mão, sussurrando palavras de encorajamento e, em silêncio, maravilhando-se com a força dela. Enfermeiras entravam e saíam, ajustando monitores, trazendo atualizações, mas Lincoln mal notava. O mundo inteiro tinha se reduzido à mulher na cama, e a vida que estavam prestes a trazer ao mundo. Quando chegou a hora, a sala transformou-se num turbilhão de atividade. Médicos e enfermeiras moviam-se com rapidez e precisão. Lincoln permaneceu junto de Harper, a sua mão apertando a dela enquanto ela fazia força através da dor, os gritos dela rasgarem o ar estéril da sala. "Estás a ir muito bem", disse ele, a voz estável apesar do caos em redor. "Estou aqui." Harper não largou a mão dele, mesmo quando o aperto se tornou quase doloroso. Lincoln deu-se por grato por partilhar, nem que fosse uma fração, do fardo que ela carregava. Ao vê-la lutar pelo bebê, pelo filho dela, Lincoln sentiu algo dentro dele mudar. Quando o primeiro choro do bebê ecoou pela sala, o tempo pareceu parar. O médico ergueu um pequeno corpo agitado e anunciou: "É um menino." Harper tombou para trás contra a cama, o rosto marcado pelo cansaço e pelo alívio. Lincoln olhou para ela, o coração a encher-se de orgulho, e de algo ainda mais profundo. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços dela, as lágrimas escorriam pelas bochechas de Harper enquanto ela olhava para o filho pela primeira vez. "Ele é perfeito", sussurrou, a voz embargada pela emoção. Lincoln inclinou-se, o olhar fixo no pequeno ser nos braços dela. O rosto do bebê estava enrugado, os choros a suavizarem-se em pequenos gemidos enquanto Harper o apertava contra si. "É mesmo", concordou Lincoln, a garganta apertada. Durante algum tempo, simplesmente existiram naquele momento, com o caos da sala de partos a desaparecer ao fundo. Quando finalmente levaram o bebê para o limpar e enrolar em mantas, Lincoln puxou a cadeira para mais perto da cama e pousou a mão sobre a dela. "Foste incrível", disse em voz baixa. "Nunca vi nada assim." Harper soltou uma risada cansada, os olhos a fecharem-se por um instante. "Achei que não ia conseguir. Não senti." As palavras dela ficaram no ar, preenchendo Lincoln com uma mistura de gratidão e saudade. Respirou fundo, a reunir os pensamentos. "Harper", começou, a voz baixa, "há algo que preciso de dizer." Ela abriu os olhos, encontrando o olhar dele. "O quê?" Ele hesitou por um momento antes de continuar. "Ver-te assim, ver-te dar vida a um novo ser, fez-me perceber tudo o que estive a perder. És incrível, Harper. Sempre foste. E eu, acho que sempre te amei." Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente, os lábios entreabrindo-se com surpresa. "Eu sei que não mereço uma segunda oportunidade", continuou ele, a voz embargada pela emoção, "mas quero que saibas que estou aqui. Por ti. Pelo bebê. Pelo que precisares. Serei o que quiseres que eu seja. Amigo, pai, parceiro. A escolha é tua." Harper ficou a olhar para ele, a expressão indecifrável. Por um momento, Lincoln temeu ter dito demais, ter ultrapassado um limite. Mas então, a mão dela apertou a dele, e um leve sorriso curvou-lhe os lábios. "Lincoln", disse ela suavemente, "tu mudaste. Eu consigo ver isso. E acho que podemos descobrir juntos o caminho." O alívio e a esperança invadiram-no, o peito a apertar-se com o peso das palavras dela. Acenou, sem conseguir falar, e apenas segurou a mão dela enquanto se sentavam em silêncio. A enfermeira regressou com o bebê, colocando-o delicadamente nos braços de Harper. Lincoln inclinou-se, contemplando o rostinho minúsculo, símbolo de um novo começo, de uma segunda oportunidade para todos. Naquele momento, soube que faria tudo o que fosse preciso para ser o homem que ambos mereciam. Os seus colegas ficaram atônitos, mas Lincoln sentia apenas uma coisa: clareza. Pela primeira vez em anos, não estava em piloto automático. Estava a viver com intenção, a dar prioridade ao que realmente importava. A transição de Lincoln não foi apenas profissional. Foi pessoal também.
Mudou-se da sua enorme penthouse para uma casa mais modesta perto do bairro de Harper, tornando mais fácil passar tempo com ela e com Henry. Os seus dias passaram a ser preenchidos com pequenas alegrias. Mamadas à meio da noite, tardes no parque e noites tranquilas a partilhar histórias com Harper, enquanto Henry dormia entre os dois. Harper, por sua vez, começou a confiar nele de forma mais profunda. Via o quanto ele estava comprometido, não apenas com Henry, mas com a relação frágil e crescente entre os dois. Não estavam a apressar nada. Estavam a reconstruir, passo a passo, tijolo a tijolo, com cuidado. Numa tarde fresca de outono, organizaram um pequeno convívio em casa de Harper para celebrar os 3 meses de Henry. Não foi nada extravagante, apenas alguns amigos próximos, uma mesa simples de comida e muitas gargalhadas a encher o espaço acolhedor. Lily esteve presente, claro, juntamente com alguns clientes de Harper que se tornaram amigos. A assistente de Lincoln, Claire, também apareceu, trazendo um cobertor feito à mão para Henry, gesto que arrancou um raro e genuíno sorriso de Harper. Lincoln estava encostado num canto da sala, observando a cena desenrolar-se. Harper ria com Lily perto da cozinha, o rosto iluminado pela felicidade. Henry era carinhado por Claire e uma das clientes de Harper, as pequenas mãos agitadas no ar. A sala vibrava com calor e amor, e Lincoln percebeu que não se sentia assim tão contente há anos. Harper apanhou o olhar dele do outro lado da sala e sorriu, um olhar suave e cúmplice que encheu Lincoln de calor. Atravessou a sala e colocou-se ao lado dela, encostando-se ao balcão enquanto ela terminava a conversa com Lily. Acho que vamos ficar bem, murmurou Harper, a voz cheia de uma convicção tranquila. Lincoln virou a cabeça e beijou-lhe o topo do cabelo, o coração cheio. Eu sei que sim. E, naquele momento, rodeado por amor e segundas oportunidades, Lincoln soube que finalmente tinha encontrado o que procurava desde sempre. Não o sucesso, não a riqueza, mas uma vida com propósito, com ligação, e com as pessoas que mais importavam. A jornada de Lincoln não foi apenas sobre reacender um amor perdido, foi sobre redescobrir o que realmente importa. Através do perdão, do crescimento e da coragem para dar um salto de fé, ele e Harper reencontraram-se, não como as pessoas que foram, mas como versões mais fortes e sábias de si mesmos. Juntos, construíram uma vida definida não pelo sucesso material, mas pelo amor, pela família e pela promessa de segundas oportunidades. Como a história deles nos lembra, nunca é tarde demais para mudar, para pedir desculpa, para priorizar o que realmente importa. Seja reparar uma relação, perseguir um sonho, ou simplesmente estar presente para quem mais amamos. Cada passo em frente é uma oportunidade para criar um novo começo. Se esta história te tocou, não te esqueças de gostar, subscrever e partilhar. Conta-nos nos comentários o que achaste da jornada de Lincoln e Harper. E se estás pronto para mais histórias comoventes sobre amor, resiliência e redenção, fica por aqui. Na Heart Ventures, temos muitas mais histórias a caminho. Vemo-nos no próximo vídeo.